Olá, eu sou o Renan Botelho e este é mais um vídeo do canal. Bom, o vídeo de hoje eu vou trazer para vocês que estão aí confinados na quarentena 8 filmes, na verdade 7 filmes e uma série, que vocês podem assistir em casa e que tenham a ver com o teatro, sejam o que fazem referências a alguma peça ou que falam sobre o teatro de alguma maneira, e todos eles vocês podem assistirem nas plataformas. Tem vídeos da Netflix, tem vídeos da Globoplay, tem vídeos da plataforma Loki, tem vídeos da Netflix, tem vídeo, já falei da Netflix, tem vídeo da Amazon, tem vídeos do Sesc que vocês podem assistir de graça, e são algumas dicas que eu vou dar para vocês, tá certo? Aqui na nossa janelinha vai começar a passar os trailers mudos, para que a gente não perca, não seja bloqueado, porque apesar de ser um canal pequeno, eu acredito que o YouTube tem uma plataforma muito rígida para isso. Então eu vou também linkar os trailers, né, o vídeo aí para vocês assistirem os trailers aqui no YouTube para quem quiser. Tá certo? Vamos lá então, começando com o número 1. O primeiro filme, na verdade, é um documentário da Pina Bausch, mas não é o filme Pina, que fez muito sucesso, de 2011, porque infelizmente eu não achei alguma plataforma que estivessem passando o filme Pina. O filme é muito, eu indico bastante, eu adoro esse filme Pina. E aí eu descobri um outro documentário. Eu assisti um pouquinho, não terminei de assistir, que é o documentário Sonhos em Movimento. É um documentário de 2010, alemão, dirigido pela Annie Linslet e pelo Rainer Hoffmann. Ele apresenta um dos últimos trabalhos da Pina, quase no finalzinho da vida dela, em que, ao invés dela juntar o grupo de bailarinos dela, ela chama jovens para recriar o espetáculo Kontakoff, né, que é um dos grandes balés da Pina. E esse é um documentário bem legal, mostra os bastidores, mostra os ensaios, tem entrevistas com as crianças, os jovens, né, os adolescentes, falando que nunca tinham ouvido falar da Pina e que depois que foram para esse trabalho, começaram a fazer amizade com pessoas que eles sequer acharam que um dia fariam, porque eram pessoas muito diferentes e viram o quanto eles eram próximos e tudo mais. Um documentário bem bacana, eu ainda não vi inteiro, está aí nas minhas listas para assistir. Para quem quiser assistir, está disponível na plataforma Loki e no Globoplay. Então os dois estão no Loki ou no Globoplay. Se você tiver um dos dois, você pode assistir a esse documentário super bacana chamado Sonhos em Movimento. O segundo é também um documentário, é um filme documentário, na verdade, brasileiro, dirigido pelo fantástico Eduardo Coutinho, que é o Jogo de Cena. O Jogo de Cena conta a história, na verdade, são 23 mulheres que contam suas histórias, histórias da sua vida, né? Enquanto o filme vai brincando um pouco com a coisa de ficção e realidade, porque ele coloca, além dessas 23 mulheres, 3 grandes atrizes para contar essas histórias ao seu modo e interpretar essas mulheres narrando, né? É um documentário bem interessante, é um documentário porque fala sobre vidas de pessoas, né? Mas não tem um viés de narrar alguma história ou contar algum acontecimento. Eles são várias histórias que são contadas, e são contadas às vezes pelas protagonistas, às vezes pelas atrizes, às vezes pelas duas pessoas, e é um documentário muito legal que você pode assistir. Eu acho que ele diz bastante sobre o teatro, porque tem uma coisa da interpretação. A Marília Pêra, Fernanda Torres e Andréa Beltrão são 3 atrizes assim fantásticas, que fazem com maestria esse papel do filme, desse maravilhoso filme do Eduardo Coutinho. Para quem quiser assistir, ele está disponível no Now, se você for assinante do Canal Brasil. Você vai lá no Now, vai no Canal Brasil e você consegue achar o Jogo de Cena, esse filme incrível, esse documentário brasileiro que todo mundo tem que assistir alguma vez. A terceira dica é o seguinte, eu vou dizer para vocês que tem muitos filmes do Shakespeare gravados, tem muitos filmes ruins do Shakespeare gravados, e a minha dica é um filme bom. Para mim, muitas pessoas consideram essa versão que eu vou dizer para vocês uma das melhores
versões de Hamlet. Eu particularmente gosto da versão da BBC, mas eu não achei a versão da BBC disponível aí para vocês assistirem online. A gente pode fazer um outro vídeo falando sobre filmes que eu tenho em DVD e que eu acho que são bacanas de se assistir. Mas o Hamlet de 96, que é dirigido pelo Kenneth Branagh, não sei colocar, tá aqui o sobrenome dele, traz o consagradíssimo Derek Jacobi, que é vencedor do Tony, do BAFTA, do Emmy, no papel de Cláudio. E o próprio diretor, o próprio Kenneth, interpreta o Hamlet nessa versão de 1996, que é uma versão muito fiel ao seu texto. Inclusive o filme tem 4 horas de duração, que é uma excelente dica para você assistir aí na quarentena, quando você estiver dentro de casa. Afinal de contas, um filme de 4 horas é um filme digno de maratona. Tá certo? Ele é bem fiel ao texto original. Hamlet, vocês sempre têm que procurar filmes que sejam fiéis ao texto original, no Shakespeare e tudo mais, porque, por exemplo, aquela versão do Mel Gibson é péssima, não assistam, porque é muito ruim. Então, essa versão de 96, do Kenneth, é uma minha dica de Hamlet para vocês assistirem. O quarto filme é um outro filme brasileiro chamado Vermelho Russo. É um filme que eu acho muito divertido. Ele é um documentário, ficção, dá uma friccionada com isso, que conta 2 amigas e 2 atrizes, 2 amigas atrizes, na verdade, que decidem enfrentar o inverno da Rússia para fazer um curso de teatro lá no GITS. E, claro, tem uma coisa meio de ficção do filme, né? Tem romance, tem brigas, intriga, tem um monte de coisa que acontece nesse filme brasileiro, mas é muito legal pra gente, porque eles realmente gravam lá no curso, é realmente exposto como funciona esse curso lá na Rússia, que muita gente faz, eu tenho amigos que fizeram, e que é bem bacana. Infelizmente eu nunca fiz, tenho vontade ainda, quem sabe um dia, de fazer esse curso lá no GITS, que é para você ir a fundo e estudar Stanislavski de um modo prático, não é mesmo? É possível assistir, na verdade é possível alugar esse filme pelo Google Play. Nessa minha pesquisa eu descobri que o Google Play tem bastante filme interessante, bastantes clássicos que você pode assistir, alugar, os aluguéis não são caros. Esse filme, por exemplo, é muito baratinho, que você pode assistir na sua casa, se você tiver uma Smart TV ou pelo computador mesmo. O quinto filme na nossa lista é mais um filme brasileiro, chamado O Olmo e a Gaivota. É dirigido pela Petra Costa, que foi indicada aí ao Oscar por Democracia em Vertigem. E ele brinca também com a ficção e a realidade. Ele vai friccionando, né, a realidade com a ficção e vai expondo a intimidade de uma atriz que é obrigada a abandonar os ensaios da sua peça. Ela estava ensaiando A Gaivota, do Chekhov, e ela é obrigada a abandonar os ensaios por conta de uma gravidez. E aí o filme mostra essa atriz tendo que lidar com isso. Num primeiro momento ela continua lidando, falando uma questão de escolha de figurinos, uns figurinos um pouco mais largos e tudo mais. De repente ela passa a ter uma gravidez de risco, e essa gravidez então a obriga a abandonar os palcos para viver a gravidez. É um documentário belíssimo, real e ao mesmo tempo é ficcional. A gente não consegue distinguir muito o que é realidade e o que é ficção, e o que é ficção e o que é realidade. Vale muito a pena vocês assistirem O Homem e a Gaivota. Ele está disponível na Netflix, para quem quiser assistir, é bem bacana, e é isso. O sexto filme é um clássico obrigatório, e se você não assistiu ainda, não pode perder essa oportunidade, porque ele está de graça na plataforma do Sesc. O Sesc lançou uma plataforma Fica em Casa, Cinema em Casa, Sesc em Casa. Vou deixar o link para vocês verem os outros filmes da plataforma aqui embaixo também. Que é o primeiro filme que eles lançaram, é um clássico que chama Carruagem de Ouro. Um filme de 52, do Joan Renoir, que todo mundo precisa assistir. E se você é ator, atriz, você precisa assistir mais ainda. Afinal de contas, mostra uma trupe do século XVIII, uma trupe de comédia dell'arte, que vai ao Peru, e lá passam por inúmeros perrengues e também amores. Afinal de contas, Camille
que é a protagonista dessa trupe de comédia dell'arte, acaba arrasando corações no Peru e os seus pretendentes apresenteia com várias coisas, cada um presenteia ela com uma coisa, e essa trupe vai vivendo nesse lugar, essa coisa europeia que chega na América, né? Então, é um filme muito legal e é um filme bem interessante, porque ele é bem fiel mesmo a algumas questões da comédia dell'arte. Tem umas ceninhas, quando a gente for falar de comédia dell'arte, eu vou usar umas cenas desse filme, mas já é interessante que você assista, porque ele está de graça, como eu disse, na plataforma do Sesc, então é imperdível. Se você não viu, você tem que assistir. Se você já viu, tem que assistir de novo, como eu vou fazer, porque é impressionante a fidelidade que eles têm de retratar uma companhia de comédia dell'arte mesmo. Quase acabando a nossa listinha, o 7º filme é o filme Passover. Quem me indicou esse filme foi o Hamilton. Para quem não lembra do Hamilton, eu vou deixar linkado aqui nos cards a nossa entrevista, a entrevista que eu fiz com ele, falando sobre esse teatro, como o teatro se adapta às pandemias e às crises e tudo mais. O Passover foi uma indicação dele, eu assisti, é um filme bem legal, que é a direção do Spike Lee e uma dramaturgia de Antoniette. Eu não vou saber falar esse nome direitinho, mas vou ler aqui, tá? Antoniette Nwadu, N-W-A-N-D-U, Nwandu. Acredito que seja isso, me perdoem se eu estiver errado. Ele transporta a peça, o espetáculo Esperando Godot, um clássico do Beckett, para uma esquina de Chicago. Eu não vou dar muito spoiler do filme, porque eu acho que a fricção que eles fazem com a realidade, o texto do Beckett e a realidade de Chicago e tudo mais é muito impactante, então eu não vou ficar dando muito spoiler sobre ele. Quem quiser, eu li a crítica do Hamilton antes de ver o filme, mas se você quiser assistir o filme e depois ver a crítica, porque também é muito legal fazer esse tipo de coisa. Eu às vezes brinco, às vezes vou assistir um espetáculo, eu não leio a crítica e leio depois, ou então eu leio a crítica antes e vou assistir o espetáculo depois. Essas críticas mais construídas com pensamento, com fundo, com referências e tudo mais, que o Hamilton faz de uma maneira genial. Então quem quiser, lê a crítica para ir assistir o filme, ou então assiste o filme. Passover está disponível na Amazon Prime, para quem quiser ver. E depois vai lá ler a crítica no Ruína Acesa, que é uma dica super bacana, tá certo? E por último, mas não menos importante, não é um filme, mas sim uma série. A Netflix lançou, tem 2 temporadas já dessa série, mas eu acredito que não vai ter uma 3ª temporada, que é a série Abstract, né? Abstract é a série da Netflix que fala sobre design. É uma série muito interessante, como eu disse, tem 2 temporadas, e a gente vai focar em 2 episódios aqui. Um é da 1ª temporada e um outro da 2ª temporada. Porque a série tem um foco muito interessante para quem curte design. Ele vai desde design de interiores até design de produtos, vai de design de carros, a arquitetura. E tem esses 2 episódios. Na 1ª temporada tem um episódio com a cenógrafa S. Devlin, que tem um trabalho muito interessante com cenografia de iluminação, ou seja, ela utiliza luz para criar cenários. É muito bacana esse episódio. E na 2ª temporada tem um episódio sobre figurino, com a figurinista Ruth Carter, ganhadora do Oscar por Pantera Negra, e faz muitos filmes do Spike Lee também. A gente acabou de falar do Passover, e a Ruth Carter, eu não tenho certeza se ela faz o figurino do Passover, mas eu acredito que não, pelo que eu teria achado essa referência, mas a Ruth Carter fez o Pantera Negra, foi vencedora do Oscar pelo Pantera Negra, e ela fala sobre a criação de designs de figurinos para filmes, mas eu acho que é bem bacana também, a gente consegue adaptar as ideias dela e tudo mais para o teatro. Certo? Esses foram os meus 8 filmes que você pode assistir na quarentena e que falam sobre teatro, ou que falam de teatro, ou que são sobre teatro. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo toda sexta-feira às 10h30 da manhã. Eu volto na semana que vem com a nossa programação de história. Se vocês gostaram, curtam bastante, comentam aqui e a gente faz uma parte 2 com DVDs. Quem sabe vocês não conseguem encontrar e assistir DVDs em casas, mas acho que ninguém mais está assistindo DVD, só eu ainda que sou meio viciado em DVD. Mas enfim, tá bom? Até a próxima semana, um beijo e tchau!